Muito bem, vamos lá. O estudo de hoje já foi colocado aí no grupo, né? O título você já sabe, o tema você já sabe. Nós vamos falar a respeito aí de um tema que se chama o batismo, né? O batismo. Há algumas divergências na questão aí do entendimento do batismo por algumas denominações, enfim. Uns falam que é por aspersão, né? Por borrifação de água, derramar um pouquinho de água na cabeça. Outros falam que precisa imergir, que precisa entrar totalmente dentro da água. Outros pensam e falam que o batismo é uma cerimônia e não é necessária. Enfim, há alguns pensamentos que às vezes se divergem, né, de uns para os outros com relação ao batismo. É necessário, não é? Ele tem alguma coisa a ver com salvação? Não tem? Enfim, pensamento existem de diversas formas, mas o nosso propósito aqui sempre foi, desde o início, de vermos dentro da palavra do Senhor o que a Bíblia fala sobre os assuntos, né? E aí, aquilo que eu sempre comento, cada um tem o seu livre-arbítrio para, então, optar e fazer as suas escolhas. Nós estamos aqui apenas para estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre os assuntos, né? E hoje não será diferente essa nossa linha de atuação, certo? Muito bem. A palavra batismo, se você for pesquisar e estudar a Bíblia, você vai ver que você só vai encontrar a palavra batismo no Novo Testamento. Você não encontra a palavra batismo no Antigo Testamento, no Velho Testamento, né? Ele vem, esta cerimônia, esta cerimônia religiosa, ela vem apenas sendo falada, sendo ensinada no Novo Testamento, né? E em que momento que ela começa a ser ensinada ou ela é relatada? Então, eu gostaria, então, que você abrisse aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, que nós vamos começar a ver alguns pontos já aqui a respeito do batismo, certo? Mateus, capítulo 3. Nos textos que nós vamos ver, nós vamos tentar achar as respostas para as perguntas, para as dúvidas, para os questionamentos, né? Vamos ver através de textos, através de exemplos, e tentarmos descobrir aqui, através da Bíblia, se é importante o batismo, se tem fundamentação bíblica, o que Jesus falou a respeito do assunto, será que Deus se manifestou a respeito desse assunto, o próprio Deus? Vamos ver, então, alguns textos bíblicos aqui que envolvem ou que abordam esse assunto, ok? Em Mateus, capítulo 3, se nós vemos ali, a partir já do verso 1, que entra em cena uma figura chamada João Batista, João que batizava, o primo de Jesus, né? Aquele que também, de uma forma, assim como Jesus, ele também foi concebido através de um formato especial, né? Também foi através aí de um milagre, né? Também a sua mãe também já, no caso, não que ela fosse nova, mas ela tinha alguns problemas e ela não tinha filhos, né? E João Batista foi concebido também por uma forma de um milagre, né? E ele tinha uma missão que era preceder Jesus, preparar o caminho para Jesus, né? E João Batista, dentre essa preparação do caminho, ele ensinava muitas pessoas, né? E a gente vê aqui, a partir do verso 1, falando um pouco, então, sobre João Batista, e dentro aqui do capítulo 3, nós vamos ver o primeiro encontro entre Jesus e João Batista, e vamos ver o que aconteceu aqui. Muito bem, no verso 1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia, olha qual que era a pregação, olha o que era o preparo do caminho para Jesus. Olha o que o verso 2 diz. Começa o verso 2 como? Arrependei-vos. Ele estava chamando as pessoas ao quê? Ao arrependimento. Então, o início da pregação, o ponto central aqui registrado na Bíblia é que João Batista chamava aqueles que o escutavam para se
arrepender. Arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus, né? O arrependimento é algo que precede o quê? O batismo. É algo que precede o batismo, o arrependimento, ou seja, a consciência de que eu fiz ou faço ou estou fazendo algo errado. Entende? Há uma consciência. Então, arrependei-vos. Esse é o ponto central aqui da pregação de João Batista. E ele continua ali, né? Continua. E se nós formos ao verso 6, diz assim: e as pessoas eram por ele, o quê? Batizadas no rio Jordão. Veja que ali a gente começa a ver alguns detalhes já a partir desse verso agora, hein? Então, João Batista batizava onde? No rio Jordão. Ora, se era num rio, já começa a nos mostrar o quê? Alguns detalhes de como era, biblicamente, o batismo. Não, aqui nos revela que se é num rio, nos dá a conotação do quê? De que a pessoa era imergida, tá? Mas nós vamos continuar aqui a leitura para a gente se aprofundar ainda um pouco mais nos detalhes. Eles eram por ele batizados no Rio Jordão, e essas pessoas que eram batizadas também faziam o quê? Confessavam os seus pecados. Ou seja, as pessoas que recebiam o batismo tinham o quê? Discernimento. Elas se arrependiam e confessavam os seus pecados. Ou seja, a pessoa, para ser batizada, ela precisa ter intencionalidade, ela precisa ter o quê? Discernimento, ela precisa ter um conhecimento e tomar uma decisão, ok? Então, aqui já estamos entrando em alguns detalhes aqui a respeito do batismo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há pessoas que, de repente, foram batizadas, por exemplo, nenezinhas. Um bebezinho, ele tem discernimento, ele toma decisão, ele está arrependido de alguma coisa? Percebe? E aqui diz que, dentro do batismo que João Batista fazia, as pessoas eram chamadas ao quê? A se arrepender e confessar os seus pecados. E aí recebiam o batismo. Então, aqui já estamos vendo alguns detalhes a respeito do batismo. E isso acontecia no Rio Jordão. Então, algumas características que estamos entrando. Calma que a gente ainda vai ver mais detalhes. Mas nos dá a conotação de imersão. Aliás, a palavra batismo, a raiz da palavra batismo é justamente isso. Submergir, afundar, mergulhar. Compreende? A própria raiz da palavra já define um modelo. Então, vamos lá, vamos caminhando diante desse pensamento. Então, eles eram batizados no Rio Jordão e confessavam os seus pecados, ok? Vamos continuar? Porque o relato aqui, no capítulo 3, continua falando a respeito de batismo. O momento aqui que está sendo vivido e relatado é um momento de batismo. E é nesse momento, dentro desse contexto, que agora se aproxima uma pessoa que é digna para nós que estamos aqui, que estamos estudando a Bíblia, é porque nós acreditamos em Deus e principalmente em Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui, dentro do capítulo 3, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, entra em cena. E quando Jesus entra em cena, olha só o que acontece. Vamos ver aqui no verso 13, verso 13 aqui do próprio capítulo 3. Diz assim, ó, por esse tempo, por esse momento em que está sendo relatado aqui, dirige-se Jesus da Galileia para o Jordão, olha, o mesmo lugar que João Batista estava. E Jesus estava o quê? Com um propósito. Olha o que o final do verso diz. Qual que era o propósito de Jesus, dele ir até o Rio Jordão, se encontrar com João Batista? Ele queria ser o quê? Batizado. Olha só Jesus aqui buscando o quê? O batismo. Só que quando Jesus chega para João Batista o reconhece e sabe quem é Jesus e sabe o que Jesus está vindo para fazer. E aí João Batista fala o quê? Ele, porém, ele quem? João Batista.
ou dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista fala assim: Jesus, você quer que eu te batize? Não, eu é que quero ser batizado por ti. E aí Jesus responde para ele. Verso 15, mas Jesus respondeu: deixe, calma, por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. E então João Batista admitiu, compreendeu e aceitou. Compreende? Jesus falou: olha, eu preciso cumprir toda a justiça. Agora me diga, o batismo, nós estamos vendo aqui que ele passa por uma linha de arrependimento e confissão. Arrependimento do quê? Confissão do quê? De pecado, certo? Você se arrepende do quê? De pecado, de erro cometido. Você confessa o quê? Erro cometido, pecado. Jesus tinha erros? Jesus tinha pecado? Não. Mas por que ele procura, então, João Batista? Por que ele fala: me convém cumprir com toda a justiça? A única resposta que nós podemos encontrar é que Jesus estava fazendo aquilo para o nosso exemplo. Entende? Jesus estava ali se batizando para o nosso exemplo. Porque, tecnicamente, Jesus não precisava passar por aquele ato cerimonial. Mas ele o fez para o quê? Para o nosso exemplo. Mas vamos continuar aqui. Verso 16. Presta atenção aqui, que aqui vai vir alguns detalhes fundamentais para esse nosso estudo. Verso 16 começa dizendo assim: batizando Jesus. Olha o que está escrito ali. O que está escrito aí? Saiu logo da água. Ok? Assim que Jesus foi batizado por João Batista, o relato está dizendo que ele saiu da água. Ou seja, onde que Jesus estava? Dentro da água. Como é que foi o batismo de Jesus? Por imersão. Compreende? Está vendo? Está claro? Então, logo que Jesus foi batizado, o verso 16 é bem claro em dizer, e se você for ao Evangelho de Marcos, se você for a Lucas, se você for a João, que todos os evangelhos falam sobre esse momento, você vai encontrar esta palavra. Que após Jesus ter sido batizado, ele sai das águas, ele sai de dentro das águas. Então, não foi borrifado um pouquinho de água, não foi derramado um pouquinho de água na cabeça de Jesus, mas ele foi submergido ali no Rio Jordão. E não para por aqui a lição do capítulo 16. Do versículo 16, continuando aqui a leitura. Quando ele sai da água, algo fantástico acontece. O que acontece? O que está relatado ali? E eis que agora ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então, imediatamente após o batismo, quando Jesus sai das águas, ele vê o Espírito de Deus vindo para ele. Então, o Espírito Santo é concedido em que momento? Quando eu saio ou quando eu aceito o batismo. Eu recebo, sou batizado na água e sou batizado também com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo age ainda mais em mim. E o verso 17 conclui aquele momento e nos traz ainda mais uma lição muito importante. Olha o que diz o verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem o quê? Me comprazo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. E quem falou: este é meu filho amado? Deus, o Pai. O Pai, no momento do batismo de Jesus, se manifesta aprovando aquele momento. E não somente aprovando, mas o quê? Dizendo ou expressando a sua alegria em poder ter testemunhado aquele momento que estava passando o seu filho aqui na Terra. Você percebe? Então, o céu aprova, Deus aprova o batismo. E que batismo?
O batismo por imersão. Você veja que coisa. E o batismo, outra característica que nós vimos aqui ainda nesses versos, que para a pessoa, para ser batizada, ela precisa o quê? Precisa confessar os seus pecados. Então, ela precisa ter o quê? Discernimento. Quantos anos tinha Jesus quando passou aqui pela cerimônia batismal dele? Cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos tinha Jesus quando passou por esta experiência. Mas eu gostaria de ver uma outra história. Então, vamos agora a uma outra história também de batismo aqui na Bíblia, relatada no livro de Atos, mais precisamente no capítulo 8. Vamos comigo, depois dos evangelhos, nós vamos encontrar o livro de Atos aí. Atos, capítulo 8. Muito bem. Deixa eu mandar mais um abraço, enquanto você acha o capítulo 8 do livro de Atos. A dona Lourdes, que está conosco aqui pelo YouTube, o Oscalino, o José Fialec também agora também registrando aqui pelo YouTube, a irmã Jociliane e a Mari. Marilise Cristina. Isso, a Mari. Boa noite a vocês também. Obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu ver aqui pelo Zoom. Muito bem. Ok. Atos capítulo 8, verso... Nós vamos no verso 38. Aqui, em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, conta uma história de um anjo que aparece a Filipe e dá uma ordem a Filipe. Filipe, segue aquela carruagem. E dentro daquela carruagem havia um personagem que a Bíblia apresenta como um etíope, um eunuco, uma pessoa de uma outra nacionalidade que não era judeu, era um etíope, né? Era de uma outra nacionalidade, e ele tinha vindo para Jerusalém para adorar, para uma festa judaica ali. E na volta acontece esse episódio. Ele está na estrada, na sua carruagem, e o anjo fala a Filipe: Filipe, vai ali, porque ali, dentro dessa carruagem, tem alguém precisando de você. E você tem poder para ajudar essa pessoa. E Filipe, de uma forma extraordinária, movida ali pelo poder dos céus, começa a correr do lado daquela carruagem e começa um diálogo com essa pessoa que está ali dentro. Um diálogo que ele pergunta, né, o que ele está lendo, daí se você tiver a curiosidade depois, você marca aí, depois você lê essa história. E aí ele pergunta: o que você está lendo? Olha, eu estou lendo aqui o profeta Isaías. E daí, eu estou resumindo aqui, né? E aí, Filipe pergunta: e você está entendendo? Ele fala: olha, eu até estou lendo, mas eu não consigo entender muito. E aí, Filipe fala para ele, mostra para ele exatamente, explica para ele aquilo que ele está lendo, e quando ele entende, o eunuco entende aquele assunto, ele fica maravilhado, E aí acontece o episódio do verso 38, 39, que nós vamos ver agora, que diz assim: então mandou parar o carro, e ambos o quê? Desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Ou seja, quando o eunuco soube, entendeu tudo que estava explicado ali, o eunuco falou assim: olha, eu quero isso para mim, eu quero ser batizado. E aí eles param a carruagem, acham um lugar com água e falam assim: olha o detalhe do verso 38, eles ambos desceram a água. Você está percebendo? Eles pararam próximo a algum rio, provavelmente, e entraram dentro desse rio. E Filipe agora batiza aquele eunuco. Verso 39, continua. Como é que começa o verso 39? Após o batismo, o que eles fizeram? Saíram da água. É isso? Está escrito aí? É isso? Né? Quando saíram da água, olha o que aconteceu aqui. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.
não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Ok? Então, o detalhe aqui é o quê? Quando Felipe foi batizar esse eunuco, foi batizado novamente por imersão, né? Ali poderia, como era uma viagem, uma estrada, era muito mais fácil o quê? Fazer, talvez, derramar um copo d'água, fazer uma aspersão, mas não. Eles procuraram um lugar e entraram dentro da água para que o batismo fosse realizado. E no verso 39, isso fica muito claro, que após o batismo, também, assim como nós vimos lá em Mateus capítulo 3, eles acabaram, após o batismo, saindo de dentro da água. Ok? Então, nós vemos, através, pelo menos, desses dois exemplos, que o batismo, ele é bíblico, ele foi feito pelo próprio Jesus, já em idade até uma idade adulta, né? Onde foi ocorrido através do quê? Da imersão, ok? E o céu anuiu este processo, tá ok? Muito bem. Agora, outro detalhe muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas o batismo, será que realmente ele é importante? Vamos ver aqui, ó, uma passagem que é muito conhecida. Na verdade, esse relato aqui, ó, o relato, praticamente o último contato de Jesus com os seus discípulos. É o último contato que Jesus tem com os seus discípulos, e após esse contato, Jesus ascende aos céus. E Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, conversado, e agora ele estava prestes a efetivamente voltar para o céu. E olha só o que ele ordena aos seus discípulos. Ele não apenas instrui, mas é uma ordem que Jesus dá aos seus discípulos. Vamos lá em Mateus, vamos voltar lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último capítulo do Evangelho de Mateus. Acompanhe comigo aqui este momento, que tem a ver, obviamente, com o nosso estudo de hoje. Muito bem. A irmã Marli também se une a nós, manda aqui o seu boa noite aqui pelo YouTube. Obrigado, irmã, pelas palavras aí. Muito bem, capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Vá até o verso 18, lá no finalzinho do capítulo, já encerrando aqui o Evangelho de Mateus. Diz o que ali a partir do verso 18? Diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: olha, eu tenho toda a autoridade, tanto no céu como aqui na terra. E aí o verso 19 diz assim, ó, diante dessa autoridade, basicamente ele está falando assim, eu vos ordeno, ide, olha só, fazei o quê? Discípulos. Da onde? De todas as nações. Então, essa ordem era para os discípulos irem agora evangelizar o quê? Só os judeus? Não. Ele fala, olha, vão por todos os lugares, por todas as nações. E sabe para fazer o quê? Sabe o que eles tinham que fazer? Olha lá. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a ordem que Jesus deu para eles. Saiam daqui, agora caminhem e vão a todos os lugares, batizando as pessoas. Por que batizando as pessoas? Porque dentro do batismo, eles já sabiam que existia, porque eles já tinham passado por isso. Tinha o arrependimento e tinha a confissão de pecados. E quando esses elementos se unem ao batismo, produz uma coisa que se chama o quê? Salvação. Por isso que Jesus falou, agora vocês vão a todos os lugares, para que todas as pessoas tenham a chance do quê? De se arrepender, de confessar os seus pecados e de se batizar. Mas ele continua aqui a ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o batismo envolve todo o céu, toda a Trindade. E aí o verso 20 continua, não é só batizar, tem que ensinar. Ensinar o quê? A guardar, a obedecer. Jesus está falando, vá salvar as pessoas, ensine a elas. Mostre para elas que elas precisam guardar, que elas precisam obedecer.
todas as coisas que vos tenho ordenado, que vos tenho ensinado, ensine a elas também. E eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe a ordem de Jesus? Agora a pergunta é, será que o batismo é importante? Nós estamos vendo aqui que próprio Jesus passou por ele, mesmo sem precisar, para dar o exemplo. Agora nós vemos aqui Jesus ascendendo aos céus e dizendo claramente aos seus discípulos, ei, vocês têm uma missão aqui, vocês precisam continuar o meu ministério, e o meu ministério é esse, que vocês vão, ensinem as pessoas e as batizem para a remissão dos seus pecados. O assunto é importante, o assunto é de extrema importância para a eternidade, para a salvação de todos nós. Quer ver? Olha só o que Paulo, antes de eu entrar num texto forte aqui, eu ainda quero passar aqui o que Paulo falou aos Efésios, com relação ainda ao assunto batismo. Então, vamos até o livro de Efésios, capítulo 4. Vá comigo, acompanhe até o livro de Efésios, capítulo 4. Bem, nós estamos vendo e vimos até agora um modelo, né? Um modelo de batismo. É aqui em Efésios, capítulo 4, Paulo fala no verso 5, algo muito importante que tem a ver com o nosso estudo. O que diz ali? Verso 5 do capítulo 4. Diz assim na minha tradução: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que isso significa? Há uma só fé, há um só Senhor e um só batismo. Ou seja, há uma só forma de se batizar, né? E qual forma é essa? A forma que já apresentamos com o exemplo de Jesus, com o exemplo do eunuco. Aqui o texto, às vezes, é encarado de uma forma errônea. Ou seja, muitos acham que, por exemplo, vamos dizer que eu me batizo dentro dessa condição que a Bíblia relata, por imersão, tudo certinho, né? E inicio uma jornada cristã em minha vida. Aliás, esse é um outro ponto que precisamos comentar. O batismo, às vezes, ele é mal compreendido porque as pessoas acham que é o fim, é o final de alguma coisa. Mas o batismo é exatamente ao contrário, é o início. O que eu estou querendo dizer? Às vezes as pessoas acham assim, eu quero me batizar, mas para isso eu vou me preparar, eu vou acertar isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que organizar isso, eu tenho que me ajustar. E aí, depois, quando tudo estiver certo, eu vou me batizar. O batismo não é o fim, é o início. É quando eu tomo a decisão apenas de que eu entendo que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então, eu aceito o batismo, porque nós vamos ver daqui a pouco, em alguns 2 textos, o que exatamente o batismo representa, e é por isso que nós precisamos aceitá-lo. Então, o batismo é o início de uma jornada. Veja que Jesus, ele não foi curar, ele não foi pregar, ensinar, ele não foi nas sinagogas. A primeira coisa que Jesus fez para dar início no seu ministério foi se batizar. Não foi a última coisa. Ele não fez todas as coisas e no final, agora está pronto, vou batizar. Não, ele iniciou a sua jornada com o batismo. Compreende? Então, a intenção da pessoa, quando aceita o batismo, é dar início numa nova condição de vida. Então, é a partir do batismo que eu recebo o Espírito Santo e que eu
obtenho forças do céu para eu continuar a minha caminhada, para eu, na verdade, dar um pontapé inicial. Entende? Então, o batismo não é o fim, mas o começo de todas as coisas. E aqui, quando ele diz há um só batismo verdadeiro, de forma verdadeira. Isso não quer dizer que, por exemplo, se eu me batizei e por dali um tempo, por algum motivo, eu me afastei da fé, agi de forma contrária aos ensinamentos bíblicos. E então eu quero e eu decido voltar aos caminhos. E aí? Eu posso me rebatizar? Eu devo me rebatizar? Muitos pegam esse texto e entendem o quê? Não, eu não posso mais. Não tenho mais esse direito, porque a Bíblia diz que é um só batismo e eu já batizei. Que a Bíblia diz aqui que há um só batismo, o quê? Verdadeiro. Ok? Se eu caio na condição de ter me afastado, o que eu devo fazer? Refazer o meu pacto com o céu, através do batismo. Ok? Vou fazer aqui uma comparação que é a mais correta a se fazer com relação ao batismo. Veja e acompanhe comigo. Se há alguma comparação que pode ser feita, é esta. Vamos lá. O que a Bíblia muitas vezes apresenta a igreja como, principalmente na linguagem profética, a igreja é apresentada como o que mesmo? Lembra que a gente já estudou, já viu alguma coisa de Apocalipse? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com ela. O que é a mulher mesmo em profecia? É, igreja. E Jesus? Por algumas oportunidades, Jesus é apresentado como o quê? Ele é apresentado como o noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? Elas esperavam a chegada do noivo, mas o noivo demorou a chegar. 5 estavam despreparadas e 5 estavam aguardando a chegada do noivo. Noivo representava ali quem? A volta de Jesus. O noivo é Cristo. Jesus falou em 2 Coríntios para os homens o quê? Amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ele sempre fazendo uma alegoria o quê? Entre a união. Então, o batismo é como se fosse uma cerimônia de casamento. É como se fosse uma cerimônia de casamento. A água que é usada ali no batismo, por exemplo, a água do rio, ela não tem, é uma água comum, ela não tem poder nenhum nela. Ela apenas é parte, é um elemento que faz parte de uma cerimônia. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da seguinte forma, pensar da seguinte forma. Um jovem casal começa a se relacionar, começa a namorar, né? E namora, e aquelas juras de amor, e puxa, eu me sinto tão feliz ao teu lado, e aí começa, eu me sinto bem, e eu gosto de você, e eu me sinto bem ao seu lado, e vai, você é tudo para mim, e vai, e aí chega um momento que essas duas pessoas, de tanto conviver, de tanto se dar bem, de tanto querer uma estar perto da outra, elas decidem o quê? Normalmente elas decidem o quê? Vamos o quê? Nos casar, certo? E aí elas fazem, preparam aquela cerimônia e chamam as pessoas e ali elas fazem aquela cerimônia de casamento, certo? Publicamente, aquele ato eles estão tornando público, eles estão falando para a sociedade, para os amigos, para as famílias, o quê? Olha, eu a partir de agora vivo por ela, eu a partir de agora vivo por ele. Não é isso? Agora, isso se compara muito à cerimônia de batismo. Você vai convivendo com Jesus, vai falando assim, olha, eu quero me unir com Jesus. É como se fosse uma cerimônia de casamento, onde publicamente eu falo para todos, para os meus amigos, para minha família, o quê? Eu, a partir de agora, sou de Cristo. Você compreende? Agora, perceba,
eu convivo por vários anos, e muito tempo e tal, e digo que amo, e digo que não sei o quê, e é a pessoa mais importante para mim, e aí daqui a pouco a menina, a mulher chega para o rapaz, então beleza, já que eu sou tão importante, vamos nos casar, e aí ele pula para trás e fala assim, opa, casar não. Você percebe? O batismo é isso. Você está convivendo, você quer, mas muitas vezes aí, quando chega na cerimônia de selar aquele compromisso, porque o batismo é isso, é um compromisso público assumido. E aí, às vezes, as pessoas aqui acabam pulando para trás. Por muitas vezes o quê? Não compreender a importância do batismo. O batismo é apenas uma cerimônia que torna público o seu amor, o seu encantamento, o seu compromisso com uma outra pessoa. Entende? O batismo, da mesma forma, é aquele compromisso assumido publicamente de que agora você é daquela pessoa e vai viver por aquela pessoa. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu casei, aceitei o batismo, mas estávamos falando sobre esse assunto, casei. Passa um tempo, o relacionamento começa a desgastar e eu me afasto dessa pessoa e aí eu não vivo mais e aí resolve fazer o quê? A separação, o divórcio. Separou. Se afastou do noivo. E aí você vai viver outros elementos, outras coisas, mas passa um tempo, você se arrepende. Você se arrepende, você viu que você tomou a decisão errada, mas agora você já fez a separação, você já desquitou, você já divorciou. E agora? Mas você volta e compreende que aquela pessoa é o seu elo. Você pode se casar com ela novamente, sim ou não? Pode ou não pode? Claro que pode. E é por isso que existe o quê? O rebatismo. A Bíblia não fala sobre rebatismo, porque, na verdade, biblicamente, o rebatismo não existe. Assim como não existe o recasamento. Se você separar de uma pessoa e for casar novamente, você vai lá no cartório e vai marcar o recasamento ou o teu casamento? Percebe? Por isso que há um só batismo. Quando a gente já estudou sobre o perdão, quando Deus perdoa, o que ele faz com os nossos pecados, com os nossos erros? Joga nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Então, sim, há nova oportunidade para aqueles que se divorciaram. Entende? De Cristo. Sim, há, então, um novo, o quê? Um novo selamento, um novo compromisso com Cristo. Tá bom? E se eu me batizei por imersão, tudo certinho, mas aonde eu me batizei, eu não tinha toda a luz, eu não tinha todo o conhecimento bíblico, de que, de repente, agora eu tenho. E aí, o que eu faço? Será que eu preciso me rebatizar? Será que eu preciso passar novamente pelas águas? Se eu já batizei por imersão, tudo certinho, eu era fiel ao que eu acreditava, me mantive fiel, não me desviei, mas agora aprendi novas coisas, aprendi que a Bíblia é diferente daquilo que eu conhecia, que tem novos princípios aqui apresentados. O que eu faço? Devo batizar novamente ou não? Perceba, a Bíblia fala o quê? Que há um só batismo. Se eu, por mais que eu tenha passado pelo evento correto, mas se eu não tinha o conhecimento correto, aquele batismo foi verdadeiro? Compreende? Até ouvi uma ilustração que diz assim, pegava uma nota de R$50. Eu, por um acaso, não deixei nenhuma aqui, até mesmo porque eu não tenho. Mas imagine aí, uma nota de R$50. E você cuida dela, e você zela, porque cinquentão, né, é aquilo que diz, dá para fazer bastante coisa, né? E você cuida dela. Só que existem o quê? Detalhes
que dizem se aquela nota é verdadeira ou não. Então, tem a marca d'água, tem o selo do Banco do Brasil, do Banco Central, tem não sei o quê, tem vários elementos que dizem que aquela nota é verdadeira ou falsa. E aí, depois de um tempo, você vai ver esses elementos e você descobre que a tua nota não tem aqueles elementos. Você estava com ela um bom tempo, cuidando, zelando, com carinho, guardando, só que aí você vê que aquela nota não tem todos os elementos. Então, portanto, ela era o quê? Uma nota o quê? Falsa. O que você vai fazer com ela? Você vai ter que agora buscar uma nota verdadeira. Entende? A questão do batismo é a mesma coisa. A Bíblia diz que há um só batismo. E isso não é somente a cerimônia. Há também o motivo da minha entrega. Então, se eu descubro que quando me batizei, por mais que eu passei pelo batismo correto, no formato, mas eu não tinha todos os elementos que, de repente, hoje eu tenho, então, sim, eu creio que eu posso e devo o quê? Cumprir com Efésios capítulo 4, verso 5. Entendendo que há um só batismo, o batismo verdadeiro. Ok? Muito bem, preciso ainda expor mais alguns textos e o nosso tempo passa muito rápido, o assunto é muito importante. Vamos lá. Qual que é o significado bíblico do batismo? Romanos capítulo 6. Vamos até Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Olha o que significa o batismo na Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Verso 3 e 4. Primeiro aqui. Ou porventura, verso 3 aqui. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos o quê? Em novidade de vida. Ou seja, o batismo, ele tem uma representação, a mesma representação que tem a questão da morte, ressurreição de Jesus. Nós, quando nos batizamos por imersão, quando o nosso corpo é imergido nas águas e retornado, é como se o quê? Na hora que eu submeto o meu corpo a imergir nas águas, é como se eu tivesse o quê? Morrido para o pecado. É quando Jesus morreu na cruz. Nós morremos para o pecado. Nós mergulhamos na água, sepultando o pecado. E quando nós nos reerguemos da água agora e saímos da água como Jesus fez, como o eunuco fez, é uma representação o quê? Da ressurreição de Cristo, de uma nova vida. É o que está falando aqui, ó, para que a partir de agora andemos em novidade de vida. Então, por isso que eu disse, o batismo é o começo de todas as coisas. É quando eu decido andar e agora ter uma nova vida. Compreende? Eu começo, vamos dizer assim, do zero. Então, quando a pessoa batiza, nós temos o costume de dizer o quê? A partir de agora, ele é um bebezinho. Por mais que ele tenha 40, 50, 60, 80 anos, ele se torna um bebê espiritual. Ele começa uma nova vida, novidade de vida. Então, o batismo ele tem a sua representação, conforme os versos que lemos, do sepultamento dos pecados, do sepultamento da velha vida e um renascimento para uma novidade de vida. Acompanhe também Colossenses capítulo 2. Vá um pouco mais à frente aí e você vai chegar a Colossenses capítulo 2. Ok? Colossenses capítulo 2, verso 12. Verso 12, diz o que ali? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ok? Então, mais um texto aqui, confirmando o que nós estávamos vendo lá
exatamente em Romanos capítulo 6. Então, nós somos o quê? Sepultados no batismo. É uma forma simbólica de sepultamento, sepultamento dos nossos pecados. E aí, um renascimento. Com ele, fomos ressuscitados mediante a fé no poder que vem de Deus. Então, a simbologia bíblica do batismo é exatamente isso: um sepultamento do velho homem e um renascimento em Cristo Jesus. Não é? Gostaria de ver também com vocês uma ocasião que aconteceu logo depois da ascensão de Jesus. Os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, né? Receberam, tiveram até o dom de línguas ali e tal, aquela coisa toda, e Pedro pregou um sermão poderosíssimo. E aí, no final desse sermão, é que eu gostaria de retirar aqui alguns versos. Então, vamos lá em Atos, volte lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Muito bem. O Atos, capítulo 2, a partir do verso 13, fala sobre isso que eu comentei agora rapidamente. Pedro pregando e advertindo as pessoas, e ao final do capítulo 2, as pessoas entendendo a pregação dele, e aí surgiu nelas uma pergunta, surgiu nelas uma dúvida. Olha só que pergunta foi essa, verso 37. Diz assim aqui, ó: ouvindo eles estas coisas, o que havia Pedro dito ali, compungiu-lhes o coração. Eles ficaram o quê? Compungidos, eles ficaram, de certa forma, assim, agoniados, e agora eles tinham uma dúvida, e aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós devemos fazer agora, irmãos, diante dessa revelação que você nos trouxe? O que faremos? O que nós devemos fazer? E aí o verso 39, Pedro responde para eles. Respondeu-lhes Pedro. O que Pedro falou para eles fazer? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o quê? Para a remissão dos seus pecados, e recebereis o poder do Espírito Santo. Ou seja, Pedro está fazendo exatamente o que Jesus lhe ordenou. Ele pregou, ele foi, anunciou, e agora ele falou, quando eles falaram o que nós devemos fazer, ele falou: bom, Jesus mandou eu fazer o quê? Além de ensinar, batizar. Para quê? Para a remissão de pecado. E a remissão de pecado é a única coisa que nos leva à salvação. Então, o batismo, ele faz parte da nossa salvação. É o que a Bíblia diz. Quando eu não aceito o batismo, quando eu não entendo e não aceito o batismo, é a mesma coisa que eu dizer para o meu noivo, para a minha noiva: eu te amo muito, eu gosto muito de você, mas eu não quero assumir um compromisso com você. Pesado, mas é isso. É isso. É isso que a Bíblia nos mostra aqui. Agora, será realmente que é tão importante assim o batismo? Eu gostaria de considerar ainda mais alguns textos com vocês. Vamos até o Evangelho de João, capítulo 3. João, volta aí para trás aí, ó. João está grudadinho aí. Vá até o capítulo 3. Andresa, eu já vou te responder esta pergunta que você mandou pelo YouTube, tá? No finalzinho eu comento sobre ela. João, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Isso. A partir do verso 1 do capítulo 3 do livro de João, há uma história que fala a respeito de um personagem chamado Nicodemos. E esse Nicodemos, olha quem ele era. Verso 1. Diz aqui que ele era um fariseu e era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era um líder, ele era um fariseu, ele era alguém que conhecia muito de religião. Ele era um líder na época. Era uma pessoa de muita influência. Tanto é que Nicodemos foi buscar a Jesus por causa da sua influência no calar da noite. Ele foi escondido, porque Jesus não era popular, porque a liderança da época excluía Jesus, e ele não queria
se ver em maus lençóis, ele não estava ainda muito assim, querendo se envolver. Então, na calada da noite, ele foi procurar Jesus, mesmo sendo o quê? Um líder religioso. E olha o olha o que Jesus, ele chega todo cheio de mimimi com Jesus, puxando, vamos dizer assim, na nossa linguajar, dando uma puxada de saco em Jesus, dizendo que Jesus é mestre, que ninguém faz o que ele fez se não tivesse vindo da parte de Deus. E aí, diz assim, ó, o verso 3, a isto respondeu Jesus, né? Nicodemos foi falar a respeito dos milagres de Jesus, dos sinais que Jesus estava fazendo. E aí Jesus se vira para ele e fala assim, ó, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Do que Jesus estava falando? Nicodemos ainda fez gracinha. Olha, mas eu sendo velho, será que eu posso entrar novamente na barriga da minha mãe e nascer? Se você continuar a leitura, você vai ver que é isso que ele responde a Jesus. E o verso 5, Jesus não dá nem trela para ele. E o verso 5, Jesus fala com ele de novo. Respondeu Jesus. E olha como é que Jesus responde. Em verdade te digo. Jesus estava o quê? Ressaltando. Falou, olha, Nicodemos, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, Nicodemos. Eu não vou perder tempo com o que você está me dizendo. Eu sei do que você precisa, Nicodemos. Eu te conheço no teu íntimo. Você é uma pessoa sincera, Nicodemos. E eu preciso te dar uma grande notícia. Por isso que Jesus começa essa segunda fala com Nicodemos, dizendo, ressaltando, em verdade te digo. Jesus não está de brincadeira. Jesus diz assim, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. É Jesus falando, não é um pastor, não é eu, não é padre, não é nada. É Jesus falando. Se você não aceitar nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. É simples assim, é claro. Ah, mas aí você pode dizer, mas então, para ser salvo eu preciso ser batizado? Mas aí o que dizer, por exemplo, daquele ladrão na cruz, que Jesus garantiu para ele salvação? Jesus falou, hoje eu te digo, você um dia vai estar comigo aonde? No paraíso. Esse ladrão foi salvo por Jesus? Ele passou pelo batismo? Não. Mas ele vai ser salvo? Sim. Mas ele se batizou? Não. Mas por que ele não se batizou? Porque ele não teve oportunidade. Você compreende? Ele vai ser salvo, ele não passou pelo batismo porque ele não teve oportunidade. Mas se ele tivesse a oportunidade que cada um de nós tem, e ele não tivesse aceitado passar pelo batismo, nos revela todos os textos que lemos e outros ainda, que ele não seria salvo. Se nós temos oportunidade, discernimento e aceitação, aliás, discernimento, nós devemos aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que somos salvos pela graça, pela misericórdia e pelo sangue derramado de Jesus. Mas a nossa aceitação disso, a nossa representação de que nós aceitamos, ela passa pela cerimônia da aceitação, do selamento de um compromisso através do batismo. E eu gostaria e ainda de dividir mais um texto aqui, ó, João, volta aí em Marcos, capítulo 16. Volta um pouquinho mais para trás. Vai até Marcos 16. Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. O assunto é de extrema importância. Vamos gastar mais uns minutinhos aqui e nós já vamos encerrar. Marcos 16, 16. Diz o quê? Quem está falando aqui é Jesus, tá? Verso 16 diz assim, ó. Quem crer e for batizado será o quê? O que está escrito? Salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será o quê? Condenado.
Porque quem não crê não aceita o batismo. Você entende a importância do batismo? Biblicamente falando, é uma questão de salvação, gente. Então, o batismo, ele, sim, é bíblico, sim, ele é por imersão, sim, ele é numa condição em que eu posso tomar a decisão, então eu preciso ser uma pessoa que tenho o mínimo, a mínima condição de tomar a minha decisão, de entender que eu sou um pecador, de entender que eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados, e de entender que eu preciso iniciar uma nova vida. Então, o batismo bíblico, ele não é feito por crianças, ele não é feito fora do padrão de imersão, e ele precisa ele precisa ser uma cerimônia onde eu selo o meu compromisso com aquele que eu digo que é o mais importante para mim. Muito bem. E eu quero finalizar aqui agora com os últimos 2 versos. E aí eu finalizo, porque esses 2 versos fazem um chamado para nós. Qual é o tempo oportuno para a minha aceitação com relação ao batismo? Hebreus, capítulo 3. Vamos a Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, verso 15. Olha que chamado mais lindo. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. O dia de nós tomarmos uma decisão é hoje. E você sabe por que é hoje? Porque ontem nós não podemos mais tomar decisão. Porque o ontem já passou. O que eu fiz ontem, o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz, já está feito. O amanhã, o futuro, ele não existe. É a maior mentira que pode ocorrer é quando eu digo amanhã eu vou fazer. Sabe por quê? Porque o amanhã não existe, o futuro não existe. Porque quando o futuro chegar, ele vai ser o quê? O presente. Quando o futuro vier a existir, ele vai ser o presente. Você entende? O amanhã, quando chegar, ele vai ser o hoje. Então, o dia de eu tomar qualquer decisão na minha vida é o hoje. É o hoje. Porque é a única coisa que eu tenho em minhas mãos. Porque o passado já foi, o futuro ele não existe. E eu finalizo com o texto de 2 Coríntios. Volta um pouquinho para trás, vai até 2ª carta a Coríntios. Esse é o último verso que nós vamos dividir hoje. Infelizmente teríamos alguns outros textos, mas eu creio que esses dão um bom suporte para nós com relação a esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis o quê? O que diz ali? Eis amanhã o tempo oportuno? Eis agora. Eis agora o tempo da oportunidade. O tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é o agora, é o hoje. Porque é a única coisa que eu volto a dizer que nós temos em nossa mão. E é por isso que, diante desse estudo, o que eu preciso fazer é um apelo a você, que tem nos acompanhado já há algum tempo, tem estudado várias coisas, eu tenho certeza que você se deparou, que você não conhecia e que você está conhecendo e que você está vendo na Bíblia qual é a vontade de Deus, e eu preciso fazer este apelo a você. Aceite o batismo. O batismo nada mais é do que uma cerimônia pública de você dizer que Deus realmente é importante para você e que você resolve o quê? Fazer um compromisso, assumir um compromisso com Ele e viver uma novidade de vida. Não ache que você tem que
que é arrumar toda a sua vida, que você tem que fazer tudo ficar perfeito para daí aceitar o batismo. Isso é errado, isso daí é um engano, e tem deixado muitos de fora de viver uma experiência de vida renovadora. Tá? Eu falo sobre isso porque eu passei por isso. Algumas pessoas que estão aqui assistindo já passaram por esta oportunidade. Se eu abrisse aqui, se nós tivéssemos tempo de abrir o microfone, cada um teria uma história para contar, e uma história bonita, onde que para trás ficaram atos e pensamentos que muitas vezes nós não nos orgulhamos, mas o que nos deixa feliz é a novidade de vida. Não que depois do batismo eu não vá errar, eu não vá me equivocar em decisões, mas eu busco a cada dia tentar fazer o meu melhor, e busco na palavra de Deus. E é isso que nós vamos estudar no nosso próximo estudo. Como deve ser a vida depois dessa aceitação. Quais são os princípios de vida para uma vida cristã? Entende? Então, o batismo é apenas um pontapé inicial, é um início de uma nova jornada, de uma nova história, da construção de uma nova história. Por mais que você tenha uma história de vida linda, há algo ainda mais especial, reservado e preparado para todos nós. Por isso eu digo, diante da palavra do Senhor, diante do amor que Deus tem por todos nós, reflita sobre isso e tome a sua decisão. Que Deus abençoe a todos nós. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou até alguns minutos. Eu agradeço por você ter ficado até aqui conosco. E eu preciso fazer uma oração para encerrar. Eu sei que alguns talvez já tenham um compromisso. Eu mesmo tenho uma reunião que era para começar às 9h15. Vou me atrasar um pouco, mas é maravilhoso poder ter ficado esses momentos com vocês e ter estudado esse assunto com vocês. Que Deus continue iluminando o nosso caminho, e eu espero em Deus que todos nós possamos tomar hoje a nossa decisão de iniciar uma jornada. De repente, você não vai se batizar amanhã, mas de você tomar a sua decisão de se preparar, pelo menos, para este evento. Entende? Talvez aqui eu esteja falando para pessoas que já estão maduras, que já estão preparadas, que ainda não tiveram a oportunidade de passar por essa cerimônia. E a você, eu digo com o coração mais aberto, tome a sua decisão, nos procure para que a gente possa alinhar, para que isso possa acontecer na sua vida e você inicie uma nova jornada. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Pai, nós te agradecemos imensamente pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor, expressado, Pai querido, nesses versos que lemos nesta noite juntos, onde pudemos ver, Pai querido, que o teu Filho amado não somente morreu numa cruz para nos salvar, mas também providenciou todos os recursos, Pai querido, até mesmo exemplificando, Pai querido, a questão do batismo em sua própria carne, para que nós pudéssemos, Pai querido, com o seu exemplo e através do seu testemunho, podemos também tomar a nossa decisão. Pai querido, que cada um desses amados que estão nos acompanhando nesse estudo, outros que ainda poderão vir assistir, que o teu Santo Espírito seja derramado nas nossas mentes, no nosso coração, que a nossa mente e o nosso coração possa ser abençoado, iluminado e aberto, para que possamos compreender, Pai querido, o que significa o batismo bíblico. Essa confirmação, esse selamento de um compromisso de nós pecadores com o céu que garante, que fez tudo pela nossa salvação. Nos conduza, Pai querido, nesta difícil decisão, mas a qual certamente nos dará uma oportunidade de uma nova vida, de uma vida não, Pai querido, perfeita. Sabemos que a partir do batismo não é que vamos ser agora seres perfeitos, mas nós seremos seres que estaremos envolvidos e alinhados com o céu, e o céu nos dará força para que a nossa caminhada nessa novidade de vida seja uma caminhada com muitas dificuldades, mas que terá todo o apoio do céu, na pessoa dos anjos, na pessoa do Espírito Santo,
que é derramado por ocasião do batismo em nossas vidas. E Ele nos conduzirá, Pai querido, a tomarmos as decisões corretas. Sê com todos nós, nos dá a Tua bênção, a Tua proteção e principalmente o Teu perdão. É o que eu te peço em nome e por amor a Jesus. Amém.